fé. Então eu queria convidar você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22 e nós vamos ler os versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 22, os versículos 1 e 2. A palavra diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Uau! Que palavra, né? Essa passagem ela fala muito ao meu coração, porque Deus liberou uma palavra nessa direção. Há mais de 10 anos atrás, o Senhor liberou uma palavra dessa na direção da minha vida, na direção do pastor, e nós temos vivido o cumprimento da promessa. Mas Abraão, ele estava diante da maior prova de fé da sua vida. Abraão estava diante de algo que talvez ele nunca imaginou viver. Abraão, ele estava prestes a entregar, o Senhor estava pedindo o seu único filho, filho da promessa, o filho da sua alegria, o seu milagre e o cumprimento de uma promessa, porque Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande multidão, que ele teria filho. E olha, preste atenção, até chegar ali, ele precisou passar por muitos desafios. Abraão, ele viveu grandes provas no Senhor, mas para seguir firme para o seu destino profético, ele se deparou com muitas provas. Renunciou ao conforto da sua casa, ele renunciou à sua vida estabilizada e ele foi moldado por Deus no seu caráter. Recebeu a promessa de que seria pai de uma numerosa multidão. E ao longo do caminho ele foi sendo experimentado por Deus. Quantos de nós recebemos promessas do Senhor, mas até chegar na promessa existe um longo caminho, e no meio do caminho sempre haverá provas. E é no caminho da promessa que nós iremos passar por provas e precisamos vencê-las para permanecermos firmes no caminho. Eu quero refletir com você sobre algumas provas que no caminho para chegar até a promessa nós vamos precisar vencer. Você está aqui comigo? Dá um amém, dá um glória a Deus aí no chat. Diga: olha, estou aqui, estou pronto para receber. Amém, meu Deus. Eu estou aqui com o meu celular ligadinho aqui no nosso YouTube, e eu quero que você interaja aí comigo, já que nós não estamos no culto presencial, mas você está online, então interage junto comigo. Então a primeira prova que Abraão e que eu e você precisamos vencer para alcançar a promessa é: vença a prova do tempo com paciência. Olha só, vença a prova do tempo com paciência. Qual é a prova? A prova é o tempo. E qual é a chave para você vencer essa prova? Paciência. Abraão e Sara tiveram que esperar 25 anos para que a promessa se cumprisse na sua vida. O nome Isaque quer dizer riso. E a gente pode lembrar do riso de incredulidade que Sara teve ao o anjo anunciar que ela seria mãe. Sara já estava farta de dias. A palavra declara que Sara nem estava no seu período fértil, já tinha passado. Mas presta atenção, o Senhor é aquele que muda todo riso de credulidade em riso de alegria, porque a palavra declara que ao nascer Isaque, ele foi motivo de muito riso da sua mãe, porque ela se alegrou com o nascimento do seu filho. O riso de incredulidade foi transformado em um riso de alegria. Você pode se alegrar, talvez na sua caminhada você recebeu uma promessa e você ficou, até sorriu.
Você pode até ter sorrido, porque nós somos humanos. E quando nós nos deparamos com o sobrenatural de Deus, a gente fica... Quantas vezes nós ficamos incrédulos, sem acreditar que aquilo pode acontecer. Mas o riso de incredulidade foi transformado em riso de alegria. E se foi assim com Sara, pode ser também com a sua vida. Troque o riso de incredulidade por riso de alegria. É chegado o seu milagre. E se não chegou, ele vai chegar. Amém? Deus sempre vai provar nossa confissão de fé para com Ele. Deus sempre vai provar a nossa confissão de fé para com Ele. Nós precisamos aprender a esperar. Precisamos aprender a esperar. Porque toda promessa passa pela prova do tempo. Ah, como o Senhor, Ele me provou e me prova no tempo. Eu levei um tempo para casar e como eu esperei, como o Senhor, Ele trabalhava no tempo na minha direção. Eu levei 4 anos depois da primeira perda para ser mãe e como o Senhor me preparou nesse tempo. Deixa eu dizer algo para você. O tempo de espera é o momento de sermos preparados para receber a promessa. Não se preocupe no tempo da espera. O Senhor está te preparando para receber a promessa. Deus não entrega uma promessa de qualquer jeito. Deus não vai entregar algo que você não está preparado para receber. Aqui, no texto que nós lemos, Abraão e Sara, eles precisaram ter paciência e perseverança enquanto venciam a prova do tempo. Precisamos ter paciência. Lembra? Com o apóstolo Paulo, ele declarou que a tribulação produz paciência. Está passando por dificuldade, o tempo está difícil, os dias são maus. Ei, olha para o céu, olha para o Senhor vai te ajudar, Ele vai produzir, mesmo nesses momentos de tribulação, em você, paciência. Foram 25 anos até se cumprir o que Deus tinha prometido. Muitas vezes nós ficamos impacientes. Quando as coisas não acontecem da nossa forma, da forma que a gente imagina, mesmo que o tempo de espera não seja longo, e mesmo que Deus tenha claramente prometido que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, nós ainda assim ficamos impacientes. Nós ainda assim não aprendemos no Senhor que Ele é o dono do tempo e que o tempo de Deus é diferente do meu e do seu tempo. Precisamos aprender a esperar. Deixa eu dizer algo para você. Sabia que Sara também teve um momento de impaciência e ela até tentou dar um jeitinho para acelerar o cumprimento da promessa? Se você for ler Gênesis 16, você vai encontrar essa passagem, onde Sara chama Abraão e diz: olha, Abraão, eu tenho aqui minha serva, ela está aqui e ela pode gerar um filho, o nosso filho pode ser gerado dela. Sara tentou dar um jeitinho. E deixa eu dizer algo para você, deixa eu esclarecer algo. Não era dúvida enquanto a promessa, não. Sara e Abraão, eles não tinham dúvida quanto à promessa, mas era o método, como Deus vai fazer isso. Eu já estou nessa idade, eu ainda nunca tive filho, meu período fértil já passou. E quantas vezes nós estamos assim como Sara, impacientes e querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito. É verdade ou não é? Nós só recebemos a promessa, mas queremos que a promessa aconteça agora, que as coisas aconteçam do nosso jeito. A gente fica dizendo para Deus: olha, Deus, se o Senhor fizer assim vai ser mais rápido, se o Senhor for por essa direção eu chego mais rápido. Nós queremos acelerar o processo e queremos dizer para Deus como tem que ser feito. Presta atenção, o tempo e o jeito de Deus serão sempre o melhor. O tempo e o jeito que Deus faz as coisas será sempre o melhor para a sua casa, o melhor para a sua vida, o melhor nos seus negócios. Aprenda a ter paciência, aprenda a esperar no Senhor, amém? Não importa quanto tempo dure, Abraão e Sara precisou esperar 25 anos. Eu precisei esperar 4 anos. Eu não sei quanto tempo
você está esperando a promessa. Mas olha, fiel é o que prometeu. E Ele, o que importa é que se cumpra e que Ele esteja comigo e com você. É o que é o mais importante. Mas não esqueça de uma coisa: Deus é fiel até quando nossa paciência e nossa fé se mostram pequenas diante dele. Ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque Ele já cumpriu a maior de todas as promessas: enviar o seu Filho e nos dar salvação e vida eterna a todos que creem em Cristo Jesus. Deus sempre vai nos provar antes de nos aprovar para uma conquista maior. Presta atenção, Deus sempre vai nos provar antes de nos aprovar para uma conquista maior. Você quer passar num concurso, o que é que você precisa fazer? Uma prova. Mas para você chegar onde você quer chegar, basta fazer a prova? Não, você precisa ser aprovado. Para passar no concurso, você vai precisar fazer a prova e ser aprovado. E é assim com Deus também. Deus tem coisas grandes para nos entregar, mas Ele não vai entregar de qualquer jeito. Você vai passar pelo teste da prova, você vai passar pela prova e você precisa ser aprovado por Ele. Amém? Então vença a prova do tempo com paciência. Outra prova que nós vamos enfrentar na caminhada até chegar à promessa, e Abraão enfrentou, foi: vença a prova do amor com obediência. Deus agora estava provando Abraão quanto ao seu amor a ele. O texto que nós lemos, a palavra declara que Deus chamou Abraão e disse assim: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. O Senhor ia provar agora Abraão no seu amor para com ele. Nós vivemos numa geração onde muitos amam coisas, amam pessoas muito mais do que a Deus. Dizer que ama é uma coisa, mas provar que ama só na obediência incondicional. Em João 14, Jesus declarou assim: aquele que tem meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Preste atenção, a obediência a Deus é a sua maior prova de amor a Ele. Quer provar seu amor por Jesus? Quer provar seu amor por Deus? Obedeça. Pessoas, até dentro da igreja mesmo, mas é dentro da igreja que acontece mesmo. Pessoas vivem querendo provar o seu amor para com Deus, provar seu amor com o seu serviço, provar seu amor servindo a pessoas, provar que ama a Deus, dando coisas, com suas obras, com os seus bens. Mas o Senhor não está pedindo isso. O Senhor espera de mim e de você que nós possamos obedecer a Ele. Isso para Ele basta. A palavra está declarando que se eu e você obedecemos a Ele, nós revelamos que amamos a Ele sobre todas as coisas. Abraão, ele tinha obedecido a Deus muitas vezes durante a sua caminhada. Hebreus 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. Abraão simplesmente obedeceu. E quantas vezes o Senhor fala comigo e com você, e nós vamos questionar aquilo que Deus está dizendo? Deixa eu dizer algo para você: não, uma meia obediência é desobediência. Porque ou você obedece ou você desobedece. Não existe meia obediência. Mas Abraão, ele decidiu obedecer diante do maior teste, porque a Bíblia diz assim: tome o teu filho único, o filho que você ama. O Senhor estava dizendo para ele: será que você ama mais ao seu filho do que a mim? Será
que assim como Abraão, você teria essa coragem, essa firmeza, essa convicção de pegar o filho e ir no caminho do sacrifício? Abraão, ele passou por muitos testes, muitas provas, mas agora ele estava diante do mais severo, de Deus pedir o sacrifício do seu filho amado. Esse foi um pedido impressionante, porque Isaac era o filho da promessa. Mas mesmo diante de um pedido tão inacreditável, vemos que Abraão não se desesperou. Abraão, ele não questionou, ele nem mesmo murmurou, ele imediatamente obedeceu e provou que seu amor a Deus estava acima de todas as coisas. A palavra declara em Gênesis 22, o versículo 3, diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. A palavra diz que ele obedeceu imediatamente. Ele não questionou, ele não perguntou a Deus como ia ser, ele não perguntou, mas Deus, esse foi o filho que o Senhor me deu, Deus, esse é o filho da promessa. Não, ele diz que a Bíblia diz que na manhã seguinte ele tomou o que ele precisava, ele chamou os seus servos, ele pegou o menino e partiu em obediência imediata. Ei, presta atenção, obedecer a Deus sempre, imediatamente e incondicionalmente será a nossa melhor escolha sempre. Obedecer imediatamente. Não fique com mimimi com Deus. Não fique, mas Deus não. Olha, você pode fazer mimimi para o seu pastor, você pode fazer mimimi para o seu líder, mas Deus não. Deus, ele não aguenta mimimi não. Deus é sim ou não. E se Deus mandou, você precisa obedecer imediatamente, incondicionalmente. Sabe como é incondicionalmente? Sem colocar condições. Você já lidou com criança? Ou você deve conhecer alguma criança? E criança gosta de impor condições para obedecer, não é assim? Lá em casa é assim. Eu faço Vitinho, você vai fazer isso. Ele, se a senhora me der o celular, eu faço. Obediência imediata, vá-se embora obedecer. Não venha impor condições. Mas muitas vezes nós nos comportamos com Deus como o Vitinho se comporta comigo, querendo impor condições para obedecer. Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá uma direção. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Mas a gente insiste em questionar. E meia obediência é desobediência, meu querido. Eu quero que você inicie, nós estamos apenas no 7º dia do ano e você está recebendo chaves para ousar, para conquistar. Você precisa deixar o velho. Essas práticas eram velhas, desobedecer a Deus é velho. Você precisa entrar no novo ano com novas práticas. Entenda que nós precisamos obedecer a Deus sempre, imediatamente e incondicionalmente. E deixa eu declarar algo sobre a sua vida. Quando nós obedecemos a Deus, nós abençoamos a muitos. A sua obediência a Deus vai gerar muitos frutos. Foi assim com Abraão. Havia uma descendência toda que dependia do sim de Abraão, da obediência, da sua renúncia. Ei, o Senhor, ele chama você, não é só porque ele quer fazer algo em você, ele quer fazer algo em você para depois fazer através de você. Deus estava tratando com Abraão aquilo que ele ia fazer através de Abraão. Nós somos chamados a obedecer e, além disso, somos chamados a ajudar outros no caminho da obediência. Decida hoje viver para obedecer, amando e amar ao Senhor obedecendo. Sua obediência inspira multidões. O seu sim ao Senhor inspira multidões. Eu me lembro que o Senhor, ele me deu uma promessa que eu seria alegre mãe de filhos. E durante 4 anos da minha vida,
eu esperei no Senhor. Não é fácil esperar. Eu não vou dizer para você, foi os melhores anos da minha vida. Mas eu quero dizer para você que eu precisava passar por essa preparação. Eu me lembro que quando eu perdi o meu primeiro filho, um dia antes, era um domingo. E eu já vinha no processo, no sangramento, mas estava tudo bem, apesar do sangramento. E nesse domingo, eu não estava mais sangrando. Não tinha mais sangramento. E eu fui para o culto. Eu estava de repouso e eu disse, amor, eu quero ir para o culto hoje. E eu fui. E eu me lembro que eu sentei no altar. E o Ministério de Louvor começou a entoar uma canção. Eu não vou dar esse privilégio a você de cantar, né? Porque o pessoal do louvor vai ficar meio... Mas eu acredito que você conhece esse louvor, é de Trazendo a Arca. E diz assim, e abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E naquela hora o Espírito Santo me ministrou. E o Espírito Santo me perguntou, porque naquela hora eu fui movida pelo Espírito e eu comecei a orar pelo meu filho, que estava no meu ventre, e o Espírito Santo me perguntou assim, você está declarando isso, que você abre mão dos seus sonhos, que você abre mão dos seus planos, você abre mão do seu filho por amor ao Senhor? E eu disse para ele, eu abro mão. E na segunda-feira eu descobri que o meu bebê já não tinha mais batimentos cardíacos. E nessa mesma noite, o pastor Alexandre, ele me visitou e ele me perguntou, Gina, você está triste com Deus? E eu disse para ele, eu estou triste, mas não com Deus. Porque ontem eu disse para Deus que eu abri a mão dos meus sonhos, dos meus planos, da minha vida por Ele. Então eu quero declarar sobre a sua vida que talvez, se o meu sim que eu dei a Deus naquela noite, eu não estaria aqui hoje. Que a minha obediência a Deus fez gerar muitos frutos. Nunca será em vão aquilo que nós colocamos diante do Senhor. Obedeça sempre, obedeça imediatamente e obedeça incondicionalmente. E você vai viver tudo aquilo que Deus planejou para você e para sua casa. Amém? Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus, um aleluia. E por último, nós precisamos vencer a prova da confiança com fé. A palavra declara, conforme nós lemos, diz assim, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Deus estava pedindo de volta aquilo que Ele mesmo havia dado. Uau! Deus estava pedindo de volta aquilo que Ele mesmo tinha dado no lugar de Abraão. Como você responderia ao Senhor hoje? Você ora por anos, você recebe uma promessa, você espera 25 anos essa promessa acontecer, você desfruta do milagre e num determinado momento Deus olha para você e diz, eu quero o milagre de volta. Como você reagiria? Como? Deus sempre vai provar sua fé antes de levar você a um nível maior de conquista. Se prepare, nós vamos conquistar, mas nós vamos precisar vencer provas no meio do caminho. Você já sabe que existe a prova, então vamos, vá em frente, não desista, não desanime. O Senhor é com você. Olha, nós já sabemos o final da história. O Senhor diz que em Cristo Jesus nós seremos mais do que vencedores. Jesus, Deus, Ele nos prepara. Ele diz, olha filho, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer se estiver comigo. Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar e pôr nossa fé em prática. Deus estava pedindo o milagre como sacrifício. Ele vai esperar de você um sacrifício em obediência. Algo que você escolhe renunciar pelo bem de avançar. Ei, quer conquistar? Você vai precisar renunciar. Renunciar para conquistar. Renunciar o que, pastor? Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele vai te dizer, Ele vai te mostrar, Ele vai revelar a você.
Abraão, ele tinha convicção de quem era Deus e do que Deus era capaz de fazer. Abraão sabia o Deus que ele servia. Você sabe quem é o Deus que você serve? Porque você vive com perguntas vãs quando o teu Deus está dizendo: eu estarei com você. No vale da sombra da morte, eu estou lá. Com os pastos verdejantes, eu estou com você. Abraão sabia. A palavra declara no versículo 5 de Gênesis 22, disse assim: disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Preste atenção. Depois de adorarmos, voltaremos. Ele não disse depois de adorar eu vou voltar. Não, ele disse depois de adorarmos voltaremos. Preste atenção, a fé não é um sentimento, é uma convicção. Nesse texto, Abraão demonstra que a sua fé, e além daquilo que ele via, e além das razões humanas, ele tinha convicção que Deus ia fazer algo. E o voltaremos que ele diz para os seus moços nos permite essa afirmação. Olha, eu gosto de pensar que Abraão pegou o menino. Abraão lá, amarrou o menino. A Bíblia diz que ele levantou o cutelo, porque eu gosto de crer que Abraão, olha, se Deus me deu, ele se responsabiliza. E sabe que o que fazia, eu creio que o que fazia Abraão ir com toda a convicção, era porque ele conhecia o Deus que ele pertencia e havia uma promessa sobre a vida de Isaac. A palavra declara. A palavra diz que havia uma promessa. E se há uma promessa, meu irmão, Deus vai cumprir. Ei, se existe uma promessa, confie, Ele vai cumprir. Em Gênesis 21, 12, diz que por Isaac será chamada a sua descendência. Como é que Isaac ia morrer se por Isaac a descendência de Abraão será chamada? Abraão tinha convicção do Deus que ele servia. Abraão sabia. Abraão, eu acredito que o que passou pela cabeça de Abraão foi: mesmo que eu mate, Deus vai ressuscitar. E essa precisa a fé e a convicção que precisa queimar nos nossos corações. Nós não precisamos ver, nós só precisamos crer. Deus se move quando nós não estamos vendo. Nós não precisamos ver. Deus em silêncio, Ele está trabalhando. Deus está se movendo ao seu favor. Deus não mente, Deus não se atrasa, e aquilo que Ele promete no tempo dele vai se cumprir. Dê glória a Deus aí onde você está. Por que você está tão angustiado, tão aperreado, se aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir? Escolha permanecer em fé, confiando que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Foi assim com a minha vida. Ele me prometeu. Ele disse a mim: filha, você será alegre mãe de filhos. E assim como Ele falou, a palavra se cumpriu. Não apenas filhos biológicos, mas uma multidão de filhos espirituais. E o Deus que me abençoa é o Deus que abençoa você. O mesmo Deus que abençoou Abraão, Ele quer abençoar a sua vida, porque o nosso Deus, Ele não mudou. Ele permanece o mesmo. E se Ele fez com Abraão, e se Ele fez com a minha vida, Ele pode fazer com a sua casa, com a sua vida, com a sua família. Amém? Por isso não descanse, não pare. Você quer conquistar, você vai precisar se levantar, você vai precisar passar por situações, você vai precisar vencer as provas que vão aparecer diante da jornada, diante do caminho da promessa. Mas você está preparado para vencer cada uma delas. Vença a prova do tempo com fé. Vença a prova do amor. Vença a prova do amor com obediência. E vença a prova da confiança com fé. Avance com paciência para o caminho da promessa. Não desanime. Se por acaso demorar mais do que você imagina, Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. Nessa jornada, aprenda a obedecer, renunciando o natural impulso de desobediência. A obediência é a resposta efetiva, além das nossas palavras, a palavra de Deus. Assim, você manifestará seu amor a Deus. Siga confiando em todo o tempo.
Ainda que as circunstâncias pareçam contrárias à promessa feita, não dê lugar à razão, mas coloque a sua fé em ação. E assim avance para as conquistas que Deus já preparou para você. Amém?